Olá pessoal, tudo bem? É daquele vídeo que eu não gostaria de fazer, mas acabo fazendo, que é falar de pessoas da, entre aspas, de direita, né? Porque existe aquela narrativa que a gente não pode criticar entre os nossos e só apenas atacar a esquerda e aquela coisa, né? Que isso ajuda a esquerda quando a gente critica entre nós. Só que essas pessoas que nós criticamos, às vezes elas mesmas dão munição para a esquerda, munição para nos atacar. E é importante a gente evidenciar que há pessoas que surfaram sim não do Bolsonaro, que cresceram e hoje propagam certas coisas não tão felizes. Eu vou começar comentando história e vou fazer uma análise rápida, né? Eu tô com outro aparelho aqui para porque aqui eu não posso lá no meu quarto, eu usando o notebook não dá. Tá muito quente hoje, muito calor, então eu vou suar aqui num porco e aqui fora é melhor. Então estou usando um outro aparelho porque a gente vai escutar junto algumas pérolas. Só que daí eu vou começar pelo começo. O Enzo fez um vídeo falando das queimadas da Amazônia e o Arthur Duval viu e tirou assim sarro, né? Compartilhou. Então ele disse ali que o Enzo era conspiracionista, que essa é a direita conspiracionista. Vocês sabem muito bem que o Arthur Duval é do MBL e que o MBL precisa de se descolar um pouco da direita por interesses de poder. Porque vocês sabem o que querem o pessoal do MBL. O pessoal do MBL quer o poder pelo poder. É o novo PSDB. Só que o pessoal conservador atrapalha um pouco esses planos. Porque, por exemplo, eles querem emplacar os deles. Isso a gente já sabe, já falei bastante. Vocês já viram muito isso acontecer. Então, Arthur Duval, para pagar de ponderado, que ele é um detentor da verdade, ele critica o Enzo. Aí eu fiquei sabendo dessa crítica em um grupo do WhatsApp, que ele tá falando mal do Enzo. Aí eu fui lá ver o vídeo do Enzo. Fui lá ver, né? Pode ser que ele falou alguma coisa contundente e estão distorcendo. Vocês sabem como é da natureza do Arthur Duval. Desse versões então. Bora ver. Mas eu vejo que o senhor Enzo deu muitos motivos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um pouco para vocês. Nossa, como eu amo o que eu faço. Calma. Eu acho extremamente divertido quando a população está completamente dividida Ó, presta atenção no que ele vai falar. e uma tem um lado e a outra tem o outro. Quando isso acontecer, quando existirem opiniões completamente polarizadas, fica a dica aí pra vocês. Muitas vezes a verdade está no meio. Ele é relativista. Quando a verdade não está no meio, ou alguém está certo ou alguém está errado. A verdade é a verdade. Não tem meia verdade. Então, deixa eu colocar em velocidade 1,5, né? Está no caminho entre essas duas opiniões. A Amazônia, pobre Amazônia. É o fim da Amazônia, acabou a Amazônia, não vai ter mais Amazônia. Quando nós olhamos uma única foto, não temos noção da dimensão das coisas. Não sabemos das coisas. Achamos que sabemos. Olhamos para nossa, a Amazônia é tão pequenininha, está acabando. Olha, um pedaço já parece que zero. Não, um pedaço. Não sabemos que está mostrando só metade do Brasil ali na foto. Oxe, que tem a ver. Cadê a outra metade do Brasil? Não tem verde no resto do Brasil? Você vai ver que o resto do Brasil está cheio de verde também. Pro sul está cheio de verde. Tá? Até pro Nordeste está cheio de verde. Mas eles não vão mostrar a imagem, porque fica parecendo ali só um canto cinzento. Então hoje as pessoas estão morrendo de medo que a Amazônia vai acabar. Elas estão ali no Twitter. Não, isso é fato. A Amazônia é um bioma importante. Isso aí ninguém tá negando, não. Tá ali no top trend do Twitter. Tendência do Brasil, NASA. Nossa, NASA descobriu um planeta novo. A Amazônia sem ONGs, né? Não, porque tá no trend topics isso aí. Porque olha... Não, de fato, isso eu concordo com o Enzo. Eu não concordo 100% com ele, que ele falou. Existe ONGs na Amazônia que tem interesses escusos. Isso eu não estou negando. Você vê que tem mais ONGs na Amazônia do que propriamente no Nordeste. Isso a gente já sabe, que esses interesses de países europeus, você sabe que não é bem sincero. O próprio Enéas falava disso. A NASA revelou a imagem que está acontecendo, né, com o foguinho, né, que está acontecendo ali na Amazônia, vermelhinho. Muitas pessoas falando, olha, não foi nem sequer um acidente. Tem várias conspirações, nossa, isso foi
pode ser que foi causado, pode ser que não. Porque, de fato, as queimadas aqui na região norte acontecem nessa época do ano. O tempo é seco. Às vezes é uma bituca de cigarro. Às vezes qualquer coisa pode virar. É pastagem seca. Qualquer coisa vira queimada. É muito comum. A gente está numa época que a umidade é muito baixa mesmo. Eu mesmo estou com dor em cima dos olhos. Tem que beber bastante água. Eu mesmo não estou 100% por causa dessa umidade relativa do ar baixa. Por que esse assunto é tão interessante para nós? Porque isso tem tudo a ver com as pessoas. Elas se dividem. Existem 2 filmes passando, eu falei para vocês. Existe um filme dos vermelhos e dos verde e amarelo. Não, para isso nós, aí... a Amazônia estava sendo... Não, isso eu concordo com ele. Neste ponto eu concordo. Eu vou falar o que eu concordo com o que eu não concordo. Nada. Tinham ali pessoas de fora levando tudo que a gente tinha na Amazônia. Tudo que a gente tinha. Não, e continuam tendo, né? Só que agora a gente está descobrindo que... Agora que as pessoas estão acordando para isso. Madeireiras ilegais, né? Tudo ilegal lá. Levou tudo embora. E aí com o Bolsonaro agora a gente está protegendo a Amazônia. Agora sim ela vai funcionar. Eu tô dizendo... Depende. Não depende só do Bolsonaro. A vontade do Bolsonaro é uma coisa. O poder dele é outra. Você sabe que a gente está num país que ele não tem um poder absoluto. Então não dá para fazer tudo. Ele é emperrado por muitas pessoas da classe política. Mas isso aqui não vem o mérito da questão. Tem um hotel lá, um ecoturismo. Vai atrair muitas pessoas, muito tempo tá falando da Amazônia. Venham visitar. Não, ecoturismo, cara, depende. Será que é só o ecoturismo que tem que ter na Amazônia? Pode ter agricultura, como tem agora. Você já conhece Rondônia? Aqui tem que ter agricultura. Aqui tem agropecuária, agronegócio. Tem turismo, sim, de fato pequeno, mas tem. Mas a estrutura para fazer ecoturismo que ainda é ruim, não depende só do governo federal e tudo mais. Já fiz um vídeo te respondendo, que você respondeu Pirula, você falando que era Roraima, você colocou Roraima no seu, falou Roraima no seu vídeo todo e não corrigiu. E eu respondi. Eu até vou colocar o link na descrição. Você aí, James Smith, né? O filho do Smith tá compartilhando até um monte de coisa. Venha visitar. Sai aí um pouquinho dos Estados Unidos. Dá um dinheiro que grava um clipe aqui. Aí é com ele. Faz uma audiência, não fiquei culpando. Agora, engraçado é que é tudo culpa do Bolsonaro. Não é engraçado? Não, de certa forma eu concordo com isso nesse ponto. Nem tudo é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando fazer alguma coisa por esse país. Mas nem tudo é culpa dele. Isso eu concordo totalmente com isso. De todas as maneiras derrubar o cara. Você não pode negar uma coisa dessa. Nem você for vermelho, você tem que negar. Não, eu também não nego, não. Isso aqui não tá errado. Vai. Sem tentar derrubar o Bolsonaro. E aí você olha nos dias agora, o que estão tentando fazer? Culpar o Bolsonaro por causa disso. A imagem de satélite levando uma camada de fumaça sobre diversos estados. Não, mas isso está acontecendo. Mas é o contexto que foi tirada. Uma imagem para alguém pode significar uma coisa e para outra pessoa pode significar outra, porque por causa dessa ideologização de tudo. As queimadas estão acontecendo. No meu estado está acontecendo queimadas. Mas é uma época do ano que isso ocorre. Está acontecendo queimadas na Bolívia. Está acontecendo queimadas no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, no Tocantins. As queimadas existem. E depende com o que você faz com essa informação. Entendeu? E daí? Sabe como funciona a distância? Essa nuvem pode estar a 1 metro da câmera. A NASA pode se confundir. Não tá. Esse foi o ponto que você cagou no pau, Enzo. Não tá, o satélite está realmente onde ele deve estar. Aqui você aqui que começa o desastre. Muito engraçada a profundidade das nuvens. Fui do satélite, está lá longe, não sei o que, está muito acima das nuvens. Mas você sabe que não foi um drone que tirou uma foto dessa? Ai, meu Deus, Enzo. Tu não sabe como funciona uma imagem de satélite, cara. Você não é da área, né? Você não sei, você não sei. Cara, é complicado esse Enzo. Foi de longe, então eles se aproximaram. Se eles se aproximaram, pode ser qualquer nuvem, tá? Não, mas é a imagem real. E tá em todos os lugares, ó. Você entra no exame, a NASA. Aí aqui, ó. Nossa, agora quero ver esse verde e amarelo falando que é invenção. Esse verde e amarelo. Não, ninguém tá negando isso não, só você. Não quer ver, a gente não quer ver a verdade. Vocês conspiram. Eu vi no deserto do Saara agora, Amazônia, tadinho. Engraçado que todos os países que reclamam da gente, eles não fazem reflorestamento. Eles não sabem. Não, isso eu concordo. O reflorestamento, ele em algumas partes do mundo não ocorre mesmo. Eles não dão um exemplo. Diminuiu pra caramba, só com o governo Bolsonaro, porque agora o quê? Tem fiscalização lá. Não tô pra brincadeira lá não. Aí tem umas imagens que você vê. Não, fiscalização, mas a fiscalização é relativa. Sempre foi alguma coisa assim... Você sabe que foi uma coisa branda, você sabe que é uma coisa assim que faz vista grossa.
Não sei como é que tá, porque não é o Bolsonaro que tá lá fiscalizando. São pessoas que são passíveis de serem corruptíveis. Isso aí é muito relativo. O Twitter inteiro, eu falo pra você, Twitter é vermelho, né, gente? Vocês duvidam que a coisa dessa? Todos compartilhando a mesma mensagem, fazendo números. É só uma imagem que tem. Por que não põe ao vivo? A gente perguntou isso, por que não põe ao vivo? Ai, meu Deus do céu. Aí quando bota o satélite, a foto ao vivo do planeta, os terraplanistas falam que é manipulação, mas tudo bem. Foi a NASA mesmo que fez uma coisa dessa? Ou será que foi um esquerdo NASA? Será que... Ai, meu Deus. Cara, existem várias agências espaciais. Pode ter sido a NASA, pode ter sido a agência espacial da Europa, da China, da Índia. A imagem de satélite está ali. Só que depende de que informação você pode extrair dessa imagem de satélite. Se essa imagem de satélite pode ser extraída, você pode entender uma coisa, eu posso entender outra. Mas falar de esquerdonasa você não ajuda em nada. Pode ter sido esquerdonasa? Porque você confia lá? Eu vou te falar com essa história de dois filmes. Isso separa as pessoas. Porque agora vão ter as pessoas que acreditam na NASA. Essas pessoas que acreditam na NASA acreditam no sistema, eles acreditam nos políticos. Então olha que coisa. Existe uma divisão já vindo antes disso. Existem as pessoas que vão acreditar em tudo que o establishment fala. Existem as pessoas que vão se perguntar, peraí, tem como você provar? Olha o tanto de imagens que foram compartilhadas, completamente falsas. Não, isso eu concordo com ele. Essas imagens dos bichinhos queimados, eu concordo com ele, já foi provado. Só que assim, uma imagem satélite não quer dizer muita coisa se você não entende o que está se passando. Pelo Jake Smith. Jake Smith, quem que é Jake Smith? É um dos filhos do Will Smith, tá? 1.100.000 curtidas em 7 horas. Aí o que o Enzo faz? Ele coloca o gatinho dele, ó. Aqui na... Cacete. Samsung é uma bosta. Porque você acaba não... Amazon Rainforest, Amazônia está um pouquinho terrível. Nossa, a edição de carbono é a história do mundo. Oh my God, carbono não. Se você é um profissional... Aí tem um anúncio. Está cansado de pedir aumento para seu chefe, ou acha que ganha menos do que merece, talvez você... Explica pra eles o que é carbono. Eu sei se ele ainda estava... Tá fazendo carinho no gato. As plantas sabem que elas respiram, bichinho. Carbono! E ela faz, sabe o que é esse carbono? Comida, sabe, um monte de coisa. Não, pera aí. Carbono é a história do mundo. Oh my God, carbono não. Sabe, explica pra eles o que é carbono. Eu sei se ele ainda tabela periódica, ele é presente em todos os animais, ele é presente em todas... Não, carbono está realmente presente em todos existem cadeias de carbono preenchidas com hidrogênio, né? Você sabe que o hidrogênio, o carbono faz 4 ligações com hidrogênio, né? 4 ligações possíveis, se fosse uma molécula de carbono. Mas você sabe que essa fumaça ela não expele carbono por si só. É dióxido de carbono, principalmente outras coisas. As plantas sabem que elas respiram, bichinho. Carbono! E ela faz, sabe o que? As plantas não respiram carbono, caralho. Ai, caralho, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Tem que explicar como se funciona o processo de fotossíntese pro Enzo, cara. Que ele faltou as aulas de biologia. Não é carbono, cara. A planta, ela faz o processo de fotossíntese. Você sabe como se dá esse processo? Que ela pega a luz solar... ainda faz uma quebra em glicose e outra proteína que eu não lembro. Isso agora eu não lembrei, eu deveria falar. Eu deveria saber disso aí pra falar pra ele, né? Caraca, não é carbono, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas carbono, comida, sabe, um monte de coisa assim, tá entendendo? Carbono, nossa, o grande problema da humanidade é o carbono. Aí continua, criatura, tem vários. Compartilhar, com pessoas colocando o macaquinho nem é daqui, velho. Nem é daqui, qualquer coisa. Nem lá com uma tatuagem da girafas, velho. Não, a da girafa é massa. Das girafas, vamos proteger. Ah, cara, eu ri demais da girafa. Aqui, ó, chegamos. A foto que mostra a floresta amazônica, tomada por fumaça compartilhada, inclusive por Jaden Smith, foi usada em uma matéria... Não, assim, a questão é que essa queimada tá acontecendo, mas acontece todos os anos. Acontece que está se criando a UE todo. Mas a queimada existe, ô Enzo. Acontece realmente, você está certo. Que estão exagerando, que o Jaden Smith colocou a imagem falsa. Mas você faz umas confusõezinhas, cara. Em 2007 e mostra a Amazônia há 30 anos, em 1989. 89, uma fotinha. Pray for Amazon, it's the end of the world. Aí a NASA mostra assim,
Ó, viu? Ó? CCE com o Enzo. Chuva, forte, sempre chove na Amazônia. Esse é um dos pontos porque tem tantas pessoas dizendo lá que tá, nossa, a Amazônia vai acabar, nossa, a Amazônia vai acabar. Se você ficar falando uma coisa dessa por 30 anos, 40 anos, 50 anos, você não vai, mas por que não acabou ainda? Não é porque essa região aqui... Olha, não acabou porque é assim, o solo da Amazônia não é tão propício para agricultura em certas regiões, são áreas muito baixas. Aí o que acontece? Por que não virou tudo pasto, de fato? Porque não compensa, porque são áreas muito isoladas, assim por se dizer. Às vezes é um solo que não vale a pena trabalhar. Já tem áreas agricultáveis suficientes. E a questão que o que eles querem mais com o desmatamento? Pegar a madeira. Essa madeira ela é uma madeira de boa qualidade. Por exemplo, nem essa aqui. Essa aqui pode ter vindo de lá. Nisso, como a cerejeira, mogno, etc. Nisso vai para muitos lugares da própria Europa. Então é mais pela madeira em si. A questão é que o solo da Amazônia é um solo muito arenoso. Então, se não tiver cobertura vegetal, o que acontece? Esse solo ele tende a se desertificar, porque é um solo muito pobre de nutrientes. Então, ele é um solo que tende a se ficar arenoso. Então, isso de fato não é uma mentira. Mas acontece que certas áreas da Amazônia se ocorrer, ou pode sim ocorrer um desequilíbrio por conta deste desmatamento. Só que esse desmatamento ele é muito ínfimo comparado à totalidade desse território, porque é um território bastante extenso. É um território maior que até a própria Europa oriental. A Europa, a parte ocidental, né? Desculpa, ocidental. É um continente bastante... Assim, praticamente um continente. Mais da metade do Brasil está na Amazônia. Correto? E fora os interesses escusos de alguns grupos políticos, que eu não nego que você falou disso bem. De baixo já acabou, vai dizer o especialista, e essas regiões agora estão começando, é o grande problema, é o fim da Amazônia. É um filme que passa na cabeça desses vermelhinhos. E que o Bolsonaro... Sim, mas isso eu concordo com o senhor. A questão que causa uma comoção, eu já comentei, muitas pessoas comentam, que é uma coisa que é trabalhada, entendeu? É o Saruman. Ele tá derrubando as árvores, não é porque ele é mau, ele quer levantar orcs lá de baixo. É o filme que passa na cabeça dos vermelhinhos. Aí você acha que é na maldade, que o garoto desse compartilha. Eu quero que acredite em tudo. Você viu uma entrevista do Will Smith falando? Não, ele realmente deve ser assim, não sei. Eu já ouvi falar de coisas desse garoto, de filho do Will Smith. O filho dele acredita em tudo que você fala pra ele. Se James Smith falasse a floresta da Amazônia, ele vai acreditar. É que eu chamo crianças da La La Land. Muito ricas, sem nenhum contato com a realidade. Aí se você vive na condição dessa e tem os filhos deles, talvez seria bom colocar em uma escola pública, né? Uma coisa do gênero que tem um contato com a realidade. Senão vira James Smith. Não, isso aí eu concordo com ele. Ele avisa que vive na La La Land, no mundo arco-íris de Buda, e aí o orc malvado Bolsonaro tá acabando com as florestas. O Mago Bolsonaro, a imagem aí embaixo foi feita em outubro de 2018. Esse é só um só. É um caso só de milhões. James Smith representa só o mais famoso. As pessoas acham, nossa, olha essa foto. Mano, te parece foto de queimada? Se fosse foto de queimada, seria preto. Não, nada a ver. A fumaça depende do material que está pegando fogo. Acontece que a queimada numa floresta ela é mais complicada porque é uma região mais úmida. Tem regiões da Amazônia que são mais úmidas, então esse fogo é mais difícil de pegar. Agora em certas regiões que o tempo está mais seco e que isso ajuda a propagar. Onde que deve estar, assim, na minha opinião, ocorrendo mais queimadas? Em partes onde tem culturas agrícolas e perto de localidades. Ou seja, não na floresta em si, a floresta lá no meio da floresta. Não. Esses focos podem estar acontecendo próximo a locais onde há agricultura, há pasto. E queima de fato não é as árvores em si, é o pasto. É o pasto que queima. Tanto que está queimando no Pantanal também, no Cerrado. Tanto que a maioria das queimadas são no Cerrado, não é na Amazônia. Mas causa assim, é uma falha de entendimento, é uma falha conceitual que às vezes a mídia passa de maneira errônea por falta de credibilidade deles, né? Por falta de vergonha deles também, né? Você sabe como é que é. Mas nisso o Enzo não está correto, cara. Eu não estou dizendo que o Enzo é burro. Só dizendo que ele comete alguns errinhos que
atrapalham. E a fumaça mais escura depende do material. Por exemplo, teve um incêndio aqui perto de casa, a fumaça era preta, porque estava queimando materiais de combustão, né? Materiais químicos, né? Pneus, queimou muito pneu. Que estava ali, era uma loja de material de agrodefensivo. Cara, ainda fora o plástico, tudo ali, então isso influencia. Então, geralmente pode ser isso. Depende do material que você está queimando. Você você nunca fez um churrasco com isso? A fumaça sai preta, mas você está fazendo churrasco? Não sei. Da foto branca, é H2O. Você sabe de uma coisa dessa? Não estudou, né? Não, H2O? Água? Sei lá, pode ser que as nuvens não guardam água, mas H2O, que eu saiba, é a fórmula molecular da água, tá? Eu não estou aqui para Outro fazer comercial. nenhuma proposta milagrosa. Se você Não vou é um falar profissional nada de disso, vendas porque eu também e tá coloco cansado de um comercial trabalhar atrás do muito outro, e né? ganhar pouco. Trabalhar muito ganha Eu fui pra pouco. escola, fotos de áreas são negras. Já viu um vulcão soltando fumaça branca? Ah, o vulcão Já vi sim. Tem, depende. Quando ele começa a esfriar, já vi de fumaça mais acinzentada, mais branca. Tem sim. Nunca vi imagens de satélite de alguns locais onde há a erupção de vulcão. É uma fumaça esbranqueada também. É uma fumaça acinzentada, depende do ponto. Isso aí é uma coisa bastante relativa nessas ocasiões. A fumaça sai preta, não sai? Porque é carbono. Agora, se é... Depende, sim, pode ter carbono e outros materiais. Não é só carbono por si só. Porque por exemplo, não é carbono. Pode ser monóxido de carbono, dióxido de carbono. Depende disso. Só pra constar. Não tô aqui pra te corrigir, cara. Não é pela maldade. Se é a imagem da NASA, aí você saiu mesmo da NASA, saiu mesmo da NASA, foi a NASA que postou lá, falando, olha, a fumaça dos foguinhos lá da Amazônia se espalhou por diversos estados brasileiros, é o fim do mundo, é o grande apocalipse da nossa. Não, de fato espalhou. Só que realmente a narrativa exagerada porque isso sempre aconteceu todos os anos. Isso sempre aconteceu. Só que realmente não é porque a NASA, porque por exemplo, a NASA é do governo dos Estados Unidos. Só existe a NASA. E hoje, quem que é o presidente dos Estados Unidos? Não, Donald Trump. Ele é de esquerda. Não, a NASA falou uma coisa dessa. Toma agora, seus verde e amarelo. Vocês vão falar o quê? Seus terraplanistas, não sei o quê, taxista, sionista, israelista, americanista. Vai falar o quê? Tá, vou falar, choveu, hein, mano? Choveu na Amazônia, né? Nossa, choveu na Amazônia, que coisa. Por isso chama rainforest, porque chove. Agora, que for... Aí eu acho que ele... Não, pode ser nuvem, sim. É porque assim, depende da interpretação dos dados. O que acontece é o seguinte, vou explicar por o Enzo. Vou explicar um pouco de sensoramento remoto. Vem o satélite, ele está ali, ele captura a imagem. Vem as imagens em várias bandas, né? Banda verde, amarelo, vermelho, etc. Aí você faz a composição da falsa cor. Cada cor assim, tem um espectro de um valor de 0 a 256, numa imagem matricial, ela dá um certo valor de escala de cinza. A cor é uma variação de uma escala de cinza. Já tentaram dar um zoom na imagem no Paint? Chega a hora que fica um monte de quadradinho, aquele quadradinho é pixel. Então a cor, por exemplo, pode ser que houve uma interpretação que uma fumaça e uma nuvem pode ter o mesmo valor na escala de cinza. Mas dá para saber um pouco o que é nuvem e o que não é. Mas basicamente pode haver sim uma confusão. E eu acho que o Enzo também está fazendo outras confusões. Fumaça branca é essa? Que fumaça branca é essa? Que não é cinza. Tem. Que cinza, que fumaça branca é essa? Nossa, mas quem vê a foto e não entende que é só pequenos ali detalhezinhos, ali cinzas que você vê na imagem, o resto todo de branco que você vê na imagem são nuvens normais. E é por isso que o safadinho... Sim, pela corrente de ar. Sim. Tem a questão eu acho que ele postou outro vídeo aqui, depois eu vou ver. Mostram ao vivo. É por isso que você entra lá no Twitter, aqui no fala, todos com a mesma imagem, mesmo Ctrl-C, Ctrl-V. Nossa, Ctrl-C, Ctrl-V. Nossa, mesmo Ctrl-C, Ctrl-V. Nossa, mesma imagem. Nossa, mesma imagem. Nossa, mesma imagem. Nossa, eu quero saber cadê ao vivo, cadê agora? Agora eu não vou mostrar, né? Agora eu não vou mostrar, tô sabendo. Então isso é tudo minha família. Se inscreva no canal se você gostar. Porque é difícil, né? Informar as pessoas hoje em dia. E tchau, tchau. Informar você não informa. Olá, família.
O que acontece? Olha, ele postou agora, 10 minutos, vamos ver o que ele vai falar. Vixe, o vídeo vai ficar comprido. Aí acontece o seguinte, o satélite, Enzo, ele dá, dependendo do satélite, ele demora para dar a volta no mesmo local. Ele tem uma resolução temporal. Talvez essa resolução ele só vai passar dali daqui tantos dias, entendeu? É um negócio que é difícil de explicar assim pro... Que mundo estranho esse que a gente tá vivendo, né? Eu acabo de gravar um vídeo pra vocês dizendo, olha... Sabia que ele ia fazer um vídeo resposta. Vamos tentar utilizar para ver quem é dos vermelhos e quem é dos verdes e amarelo. Fiquem bem, vocês geralmente vão utilizar isso de moeda política. Eu falei o seguinte, vai ter a turminha dos vermelhos. Aqui no site Revista Fórum, tá? Completamente vermelhos, louros. Sim, esquerdopata. Tem alguns perfis também, vermelhos, alguns cinzentos, compartilhando. Nenhum deles me cita, nenhum deles me marca, nenhum deles fala do meu canal. Por que será? Não é engraçado? Bolsonarista vira meme... Se a NASA falou é verdade. O Bolsonaro é o Sarumanzinho. O Bolsonaro é o mais mal do mundo, ele tá acabando com a Amazônia. Meu irmão, virou meme. Bolsonarista vira meme ao dizer que nada tirou foto da Amazônia contra a puta que pariu. Porra, Enzo, ó, tu deu... Pô, Enzo, tu deu motivo, cara. Sério, velho, tu deu motivo. Ou seja, esse mundo é muito bizarro, tá? Porque um dia você tá lendo as notícias, e um dia as notícias é você. Um amigo, né? Que jogou Ele tá feliz, passado, velho. O André, ele falou, você tá famosão, hein? Olha, tá aparecendo aí esse negócio. E assim, eu quero saber, as pessoas, né, compartilhando também, falando, nossa, ele parece esse cara como é burro, eu sou inteligente. Mas ele é Enzo, você cometeu umas burrices. Ele pode ter 170 mil seguidores, aí não me cita, né? Porque depois fala, nossa, esse cara influencia as pessoas, hein? Esse cara influencia os eleitores do Bolsonaro a ignorar a nossa Pior que influencia, pior que influencia. Amazônia, a nossa Amazônia tá acabando por culpa do Bolsonaro, e aí esses bolsonaristas, hoje não era bolsominion, antes era bolsonarista. Vai começar a cientista, tá? Não, mas enfim, eu aposto que não me conhece. Ou me conhecem. Porque teve perfis aí, tipo, do MBL lá, do Mamãe Fale Grandes compartilhando. Falei que tu ia virar alvo deles? Agora tá fazendo vídeo, tá todo contente, tá todo contente. E é por isso que o vídeo viralizou, porque é a pura verdade. Vocês estão usando isso como moeda política. Tenham vergonha na cara. A Amazônia tá do jeito que tá por causa do Lula. Assim, olha, falou do Lula, não pode falar do Lula. Vou falar de quem, meu irmão? Sim. O negócio tá ruim. Sim, eu concordo com ele que, de certa forma, o Lula abriu as portas para certas pessoas. Isso eu não discordo dele. As estatísticas que eu compartilhei também, esse ano teve menos desmatamento, porque agora tá tendo um monte de regulamentação lá, o Bolsonaro tá lá. Mas isso não importa, minha família. A lógica não importa, nada importa. O que importa é falar alto. Feliz, Cara, aí, ó, a NASA falou que era o fim, hein? O Bolsonaro acabou, tem que acreditar na NASA, hein? Desde quando a NASA tem que falar tudo e eu tenho que acreditar? Uma foto, só tem mais fotos. Quem não tem fotos do incêndio, você não. É foto de uma fumaça, hein? A fumaça é branca, uma nuvem, tá? Existe diferença entre nuvem e fumaça. A nuvem é branca, fumaça é cinza. Enfim, nada disso importa. Onde estava essa turma antes? Onde estava essa turma durante a Dilma, durante o Lula? Quando tava todos os países da Europa roubando tudo que tinha aqui? Cadê essa? Ó, isso aí eu concordo com ele. Não tinha, né? O que está acontecendo nesse momento? Eu disse pra vocês. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo com a Amazônia. Eles não estão nem aí. O importante é que o Bolsonaro é presidente, eles vão usar isso pra culpar. Acontece centenas de milhares de foguinhos por ano, centenas de milhares. Não é Sim, concordo com ele, concordo. Aconteceu dessa vez. Sabe? E agora nós temos, inclusive, denúncias que agora querem derrubar o Salles. Você acha que eu sou importante? Não. Eles querem derrubar o Ricardo Salles. Então, na hora ele falou que isso daí não foi um acidente, que pode ter sido um vilão que fez uma coisa dessa. Não foi a Salles, não. Pode ter sido. É expediente dessa turminha aí da esquerda fazer esse tipo de coisa, eu não duvido. Fora Salles, fora Salles. É o seguinte, sabe quem vai me tirar daqui? Meus vídeos. É só eles não verem os vídeos. Você tá assim, questão dele. Não é incrível? Fala, nossa, esse cara é muito burro, mano, muito burro. Mas eu não vou falar o nome dele porque o cara influencia as pessoas, hein, mano. Como é que pode ser? Como é que funciona assim? A pessoa é burra e influencia as pessoas. Nossa, como é que... Pior, mas influencia sim. Você acha que burro não influencia? Claro que influencia. Ah, parei bem que a gente tá fazendo uma careta feia aqui, ó. Ih, bicho feio. 170 mil inscritos, mano. Como é que deu? Nossa, como é que faz uma coisa dessa? Assim, é o seguinte, é do tipo, olha, não acredito numa foto só pra dizer que a Amazônia acabou por causa de uma nuvem branca, mano. Não, cara, é o seguinte, é porque nossa cultura foi destruída, por isso que pessoas seguem você. Simples assim. O cara nem utilizou um satélite pra filmar aquilo. Nem precisou de um satélite, só uma foto assim, Photoshop, né? Umas pessoas me mandando os erros na imagem, né? umas nuvenzinhas duplicadas. É muito bizarro. Vocês acham que é o seguinte, não tem gente vermelha lá na ONU? Não tem gente vermelha lá na NASA? Essa é a pauta do momento. Aí já começou a... Prejudicar não só o Bolsonaro, mas a culpa é do Trump também. Caso você não saiba, as eleições estão chegando, o Trump também. Ele não gosta dos verdes. Não, os verdes não, a plantinha, nossa, coitada da plantinha. Tem que acabar com a plantinha. Se você chegou nesse vídeo, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que vamos proteger nossa Amazônia? Eu acho muito difícil que filmar essa parte, né? Que vão mostrar essa parte. Mas o Revista Fórum, tá? Já não precisa citar no nome, só você saber como é que a gente vai salvar a nossa Amazônia. Se chama ecoturismo. É o turismo verde. Cara, que porra de ecoturismo, cara. Na estrutura que a gente tem aqui, já viu como é o aeroporto daqui de Paraná, um lixo. O Luciano Hang, ele só vai... Ele anunciou que vai colocar uma van aqui de Paraná. Vai colocar mais uma em Porto Velho. Mas a van em Ariquemes, que é o terceiro maior município do estado, só vai ter se melhorar o aeroporto. Porque como ele faz muito negócio de avião, ele falou que é inviável para ele colocar
naquela cidade por conta da falta de turismo. Falta do aeroporto, perdão. Não tem estrutura para isso. E botar é pasto, pô. Botar plantação, botar indústria aqui também. Você acha que é só aí que tem que ter indústria? Ixi, vai lá. Aproveita que o mundo inteiro tá ficando sabendo sobre, o mundo inteiro tá falando da Amazônia. Aproveita e compra logo uma passagem pra cá. Venha visitar, enquanto ainda tem. Antes o Bolsonaro acabe com todas as árvores. É incrível. O vídeo Tem nem estrutura pra isso, porra. Vamos ocupar isso aqui do Bolsonaro. Vamos ocupar isso aqui do Bolsonaro. Você é muito Vamos ocupar louco, isso aqui. velho. Ó, tá vendo? Olha, pô, eu vou terminar aqui direito pra vocês. É inacreditável. Bolsonarista. O que tem a ver com o Bolsonaro? A influência evangélica no governo Bolsonaro. A influência Essa evangélica- porra nem crê em nada. Essa porra não vai nem na igreja. O pastor vê pra ele e vai exorcizar ele. Bolsonaro vira meme dizer que NASA tirou foto da Amazônia com drone. Nossa, que incrível, mano. Hoje em dia, eu não acredito, minha família. Cara, eu não acredito. Que você um dia pode virar notícia. Então você que tá me acompanhando, você que tá louco, até o André mandou uma mensagem pra você. Vamos fazer o seguinte, entra aqui no canal e você fala de mim, aí eu falo de vocês, você fala Rapaz, eu queria virar notícia, mas não por ter falado besteira também. pra gente. E é só isso que eles fazem. Nada importa, não importa a Amazônia, não importa a realidade. Cadê o Jaden Smith? Vamos falar do Jaden Smith? Como é que compartilhou Tá uma foto puto. lá de vários anos atrás? De vários anos atrás. Milhões de visualizações. Mas isso não é nenhum problema. Agora, eu duvidar do negócio e falar, só tô vendo uma foto aqui com nuvens brancas. Ah, não, aí não pode. Aí bolsonarista. Eu não tenho nome, né, pra essas pessoas. Não tem, sabe por quê? Porque eles sabem que se me citar é igual Bolsonaro. Olha, esse maluco aí tá falando a real, velho. Aquecimento global é uma honra, mano. Aquecimento global só quer levar nosso verde aqui, não quer deixar ele prosperar. Que eu falo, não sou industrialista, não. Não quero acabar com a Amazônia. Eu tô falando, é com o ecoturismo que vamos avançar lá. Quem sabe tanto que não custa um investimento. Mas esse Itaú, Ah, sei Itaú lá. muito esse serviço. Eles são esses frustrados. O MBL tá triste comigo. Primeiro, eu não sou direita. Eu não represento ninguém. Nunca disse que é a direita verdadeira. Mas eu posso alguém pra Porque você não é direita verdadeira. Quando eu dar real, eu assumo a Você é revolucionário também, Vocês não vão atrás de certa forma. Vai lá perguntar pra ele. Ele vai te dizer, olha, foram vilões, né? Tem denúncias de vilões que fizeram isso. Tem gente falando que foi perto da estrada. Agora não, como é do Bolsonaro. É o que eu falo sobre os dois filmes que passaram pra vocês, é por isso que acontece. Tá? Tem um filme que passa na cabeça dos vermelhos, que existem os bolsonaristas, eles não têm cérebro nenhum, eles não se importam com as árvores, com os animaizinhos tadinhos da floresta. Não, a gente é muito mal. Não, eu sei Eu disso. tenho mais fãs em Manaus Eu não do que discordo qualquer um deles, que não. vocês quiserem. Eu garanto pra vocês que eu conheço meu pai e converso com as pessoas. Tá? E se você é novo no canal, a gente tem um grupo de WhatsApp. Pra cada estado, Eu avisei, tá? ainda Temos coloco. Discord, temos grupo do Telegram, tem na minha comunidade. Ixi. Outro anúncio. Olá, buscando carro novo? Ford Ka. Com parcelas a... Parcelas. É o seguinte, se você acredita que o mundo vai acabar, não há nada Eu que te faça. avisei. Se você acredita em aquecimento global, eu te conto uma coisa, existe a China. A China não assinou protocolo nenhum. A China não se importa com você. Sim, eu sei. Eu não, São os globalistas. Assim eles colocam as indústrias eu não discordo que a China não se importa com a gente. sem Não pagar discordo. nenhum imposto, nada. Cobram 10 vezes mais barato para eles colocar lá. Aí eles colocam chineses para trabalhar de forma ali, que eu não posso nem falar aqui no vídeo, tá? E aí é isso que importa. A China, todas as indústrias foram para lá. Então não essa história de aquecimento global. Sim, eu concordo com ele. Eu fui isso, eu falei pra vocês, isso é moeda política. Tá? Porque incomoda. Porque significa que tem os globalistas que acham que podem meter o dedo na Amazônia, e Bolsonaro não é dono dela, nós brasileiros não somos donos, que somos bobinhos, que não acreditamos na NASA, na poderosa NASA que levou a minha lua só uma vez, aí depois ficou com medo de novo, sabe? É isso que tá acontecendo. O que eu falo, o vídeo acontece. Aí então mais uma vez, mais uma petição. Ele tá nervoso. Não gostou que eu não acreditei na NASA? Vamos fazer memezinho dos vermelhos? Tem medo de falar meu nomezinho porque eu vou ganhar muitos inscritos? Vou ganhar muitos inscritos, né? Nossa, já vai ser o próximo Bolsonaro. Pior que vai. Onde estão essas pessoas, velho? Vocês vivem na La La Land, vocês vivem em outro filme, outra realidade. Para nós é o seguinte, existem foguinhos o tempo todo lá, nas centenas de milhares do nosso país, e milhões no ano, todos os anos. Pra mim, nuvem branca é de H2O, nuvem cinza, nuvem... Nuvem preta. lá. Aí eu sei que a NASA filma umas nuvens pretas, aí a gente acredita, tá bom? Então isso é tudo minha família, achei muito engraçado o dia de hoje, não esperava. Obrigado, revista Fórmula, por vocês não terem citado meu nome, tá? Vocês fazem nossa fama. Se inscrevam, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau. Cinza é muito louco, mano. Mas assim, ele falou coisas corretas, mas com muitas coisas erradas. O vídeo foi fazer uma análise para falar o que eu penso de cada posição dele. Não tô aqui para humilhar ele, dizer que ele é isso, é aquilo. Só tô colocando assim que, ó, já tá anoitecendo aqui, ó, os cigarros. Ó, se você chegou até aqui, você tá ouvindo barulho das cigarras, ó. Ó que incrível. Morar em Rondônia é isso, meu amigo. Gravar com barulho de cigarra. Então, o Enzo simplesmente é um garoto ainda, não tem conhecimento de muitas coisas, é um palpiteiro, é uma pessoa que comete muitos enganos, e esses enganos levaram a dar arma para os nossos opositores. É só mais um coitado. Fazer o quê? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.